Boa noite, igreja. É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Eu que quase todo final de semana estou numa igreja diferente, dando treinamento. Quando eu chego aqui na igreja de vocês, eu me sinto acolhida, sinto que eu estou em casa. E isso é muito bom, né? Porque eu sou missionária aqui na Palavra da Vida, já tem 14 anos. Mas eu estou longe da minha família, que mora em Araçatuba, no interior de São Paulo, uns 600 quilômetros, né? Então, a cada lugar que a gente vai, a gente encontra uma família de Deus que nos acolhe, que nos ama. E eu me sinto assim aqui na igreja. Então, agradeço, é um privilégio poder estar aqui com vocês. E uma enorme responsabilidade, né? Porque nesse tempo, trabalhando com a nova geração, automaticamente nós formamos uma unidade, né? Então, a gente trabalha junto com a igreja e junto com os pais, para poder, então, chegar no coração dos filhos. E quando o pastor Estevão falou comigo, né, sobre o tema que vocês vão trabalhar durante o ano, eu comecei a orar ao Senhor e pedir para Ele que me desse um direcionamento do que Ele gostaria que eu falasse para vocês. Trabalhando com pais, eu tenho inúmeras coisas que eu falo com os pais, mas eu pedi ao Senhor que não fosse algo que eu queria falar para os pais, mas algo que Ele queria tratar no coração de vocês, algo que Ele queria trabalhar no coração de vocês. E quando eu comecei a pensar sobre o temor ao Senhor e como isso tem uma implicação nas nossas vidas, o Senhor me trouxe Provérbios, né? É um livro onde a gente tem um direcionamento, é um livro onde a gente tem dicas de como a gente deve viver o nosso dia a dia, né? E Provérbios vai tratar sobre o temor do Senhor. E eu quero então pedir ao Senhor nesse momento que Ele me use, apesar de mim, mas que o seu coração também esteja aberto, que a sua mente esteja atenta àquilo que o Senhor quer falar. Talvez seja algo que você já tenha ouvido em algum momento, talvez vai falar, Lília, eu li isso ontem na minha devocional. Glória a Deus, porque o Senhor vem trabalhando nos nossos corações. Mas o desafio de olhar para o temor ao Senhor é entender que nós precisamos dar passos diante desse temor ao Senhor. Não é algo que simplesmente acontece quando nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador ou quando nós servimos a igreja, mas nós precisamos dar passos diante desse temor ao Senhor. Então, se você trouxe a sua Bíblia, gostaria que você abrisse ela ali no livro de Provérbios, capítulo 1, e a gente vai dar uma olhadinha juntos no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 9. Então, se você está com a sua Bíblia, abre ela aí em Provérbios 1, capítulo 1. Nós vamos se ater a esses 3 versículos e entender um pouquinho do que o Senhor quer falar com a gente nesse momento. Vou orar ao Senhor. Jesus, eu quero clamar nesse momento para que o Senhor fale a esses corações. Para que, apesar de mim, Deus, o Senhor me use para ser a tua boca, a tua voz que clama diante da sabedoria, que clama diante do temor ao Senhor. Deus, que nós possamos olhar para essa nova geração com desejo de ensiná-los, com desejo de caminhar com eles adiante e no caminho do temor ao Senhor. Mas que antes nós temos passos para dar diante desse temor. Então nos ensine, Deus, a quais passos nós devemos dar. Aqueles passos que o Senhor quer que a gente dê, para então levar os nossos filhos, essa nova geração, a temer ao Senhor. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Provérbios vai dizer assim, ali no versículo 7. Eu estou usando a NVT, que é a nova versão transformadora, mas você pode ler na versão que você tiver, tá bom? Então, ele vai falar assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com ele será como coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Eu poderia simplesmente chegar aqui e dizer para vocês que eu bolei, através desses 3 versículos, 10 passos de como você levar os seus filhos ao temor do Senhor. E aí você anotaria isso e sairia muito feliz, porque você vai chegar na sua casa e praticar isso. Afinal, quem não quer um filho temente ao Senhor? Quem não quer ver o seu filho amando ao Senhor, se dedicando ao Senhor, se desviando do mal? Eu poderia chegar e falar isso para vocês. Mas eu costumo dizer que perspectiva humana,
conhecimento humano ou experiências humanas não são verdades bíblicas. Elas podem até ser bom, eu posso até dizer para alguém, não faça aquilo porque eu fiz e deu errado. Mas isso é uma experiência minha, da Lilian. Mas o que o Senhor quer dizer para a gente quando Ele fala sobre o temor ao Senhor? Ele não traz 10 passos que eu faço e a receita do bolo vai dar certo. Afinal, quando a gente pega uma receita, tecnicamente é para dar certo o bolo no final. Às vezes dá errado, né? Às vezes é o forno que não está tão adequado. Mas, tecnicamente, 10 passos de como você fazer algo te leva para algum lugar. Mas não é isso que Salomão tinha na sua mente quando ele escreveu Provérbios. Não é isso que ele queria, que a gente olhasse para Provérbios como uma caixinha de promessas e seguisse esses passos de uma forma comportamental para que algo fosse mudado no final. Salomão, então, ele diz que para um homem ter sabedoria, para ele ser alguém sábio, que consegue então levar o seu filho a temer, a ouvir, a valorizar, ele precisa então temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ele deixa isso claro para a gente aqui no versículo 7. Ele deixa isso óbvio para nós no versículo 7. Mas o que isso significa na prática? O que significa temer ao Senhor? Quero ser simples, sem ser simplista com vocês, mas temer ao Senhor significa submeter a sua vida a Ele. Logo, o tolo não submete a sua vida a Ele. Então, eu queria partir com vocês do primeiro ponto do que eu quero dizer para vocês aqui, é que tudo começa em Deus. Não adianta você ter um conjunto de regras e formas de ensinar o seu filho a temer ao Senhor quando você não se submete a Deus. E esse é o desafio quando a gente quer ensinar pessoas. Seja você pai, seja você tio, avô, professor da escola bíblica, líder aqui na igreja. Tudo começa em Deus. E quando ele fala que o princípio do conhecimento é temer ao Senhor, você pensa, a primeira coisa é temer ao Senhor. Sim, pode ser isso também, mas ele está falando de raiz, de fundamento. Quando eu não tenho o Senhor como o primeiro na minha vida, como o fundamento das minhas decisões, como aquele que rege tudo que eu faço, logo eu não temo ao Senhor. E todo o meu conhecimento e a minha sabedoria não vale de nada. São experiências humanas, são conselhos humanos e não de alguém que teme ao Senhor. Então, queridos, perceba que quando aquilo que eu sei, quando aquilo que eu ensino, quanto aquilo que eu quero colocar dentro da cabeça dos meus filhos, sobre temer ao Senhor, não começa primeiro em Deus, não é o seu primeiro fundamento, não faz parte da sua vida ordinária, do seu dia a dia, não vai funcionar. Não vai funcionar, por mais que você queira. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Alguém só se torna sábio e os conselhos funcionam quando eu temo ao Senhor. Uma coisa não funciona sem a outra. Talvez vocês conhecem inúmeras pessoas que dão cursos, né? A gente teve uma onda bem grande no Brasil nos últimos anos dos coaches de N assuntos, e eles falam com eloquência, eles mostram o caminho para você ganhar milhões de reais para uma coisa, ou ter uma vida próspera, X, Y, Z. Mas tudo isso é conhecimento por conhecimento. É vazio, porque o homem que não se submete ao Senhor, logo não teme Ele, logo a sua sabedoria, ela é vazia. E uma sabedoria vazia é só conhecimentos humanos. Repara que no verso 7, Salomão não diz que o princípio do saber é uma boa educação. Ele não diz também que o princípio do saber é uma família organizada. Todo mundo sentadinho, bonitinho aqui na igreja. E muito menos ele diz que o princípio do saber é uma maturidade humana ou os cabelos brancos.
que sim, vem com o tempo. Mas ele diz claramente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que teme ao Senhor, ele é sábio, porque o seu fundamento, a sua raiz, o seu princípio, o seu primeiro, está ancorado em quem Deus é. Isso significa que toda e qualquer sabedoria começa no nosso relacionamento correto com Deus. E talvez a sua pergunta seja: mas Lilian, você não veio aqui para nos ensinar como levar os nossos filhos a temerem ao Senhor? E a minha resposta: sim, mas não vai funcionar você levar o seu filho a temer ao Senhor se você não tem o temor do Senhor como seu fundamento, como a sua base. É impossível a gente falar sobre criação de filhos e educação de filhos sem primeiro falar quem Deus é. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você quando as suas finanças estão funcionando bem? Mas quem Deus é para você quando o dinheiro não entra na conta? Como são as suas atitudes quando você senta à mesa com os seus filhos e você não tem dinheiro para pagar o que você tem que pagar amanhã? É impossível a gente falar sobre educação de filhos sem falar quem Deus é para você diante da doença, diante do problema no trabalho, diante dos problemas dentro da igreja. O temor do Senhor, ele revela para nós que Deus está no lugar certo, porque nós nos submetemos a Ele. Mas quando nós não tememos a Ele e buscamos a sabedoria por nós mesmos, nós mostramos claramente, e aqui fica uma dica: o seu filho percebe quem é você, por mais que você seja performático. Por mais que você tente não mostrar algo, ele percebe quem é você. Quando a gente olha para esse conhecimento sem a vontade de Deus, sem o temor do Senhor, a gente percebe quem você está adorando. A quem controla as suas emoções, quem controla o seu humor, quem controla o seu dia a dia. Quando nós não tememos ao Senhor, quando não é o nosso fundamento, quando não é o primeiro que nós buscamos, isso fica evidente em quem nós temos adorado. E nós não estamos adorando a Deus. Nós estamos adorando qualquer coisa menos Ele. E quando nós não tememos ao Senhor, não nos submetemos a Ele em humildade e rendição diante dEle, nós estamos adorando qualquer outra coisa que não é Ele. O Senhor, Ele nos ensina a temê-lo. E Ele nos ensina a conhecê-lo. Eu não posso temer algo que eu não conheço. É impossível eu temer a um Deus que é distante, que é o Deus das páginas que eu leio aos domingos. Mas quando eu conheço quem é esse Deus, eu temo a Ele, porque eu sei que Ele é onisciente e vê todas as coisas que eu faço. E eu sei que Ele é onipresente, está comigo em cada passo que eu dou. E isso me faz temer. Mas isso também me faz me alegrar, porque o mesmo Deus que vê todas as coisas me conhece e cuida de mim e me vê e sabe os meus pensamentos e o meu coração. Por isso Ele me chama a temê-lo. E temer a Deus não é um medo neurótico, descontrolado de que, meu Deus, eu vou para o inferno, porque esse Deus está aí me julgando. Não! Temer a Deus é conhecer sim a sua supremacia. Afinal, quem somos nós diante dessa grandiosidade desse Deus? Que é dono de toda a sabedoria, que deu a sabedoria para que a gente pudesse conhecê-lo. Até onde Ele permite que nós o conhecemos. Então, olhar para Deus com respeito é temê-lo. Mas não um respeito que me impede de me relacionar com Ele. Então, pais, se vocês querem filhos que temem ao Senhor, se relacione de forma profunda com o Senhor. Se relacione de forma genuína com o Senhor, porque tudo começa em Deus. A sabedoria é a raiz, ela é o fundamento. E nós esquecemos disso muitas vezes. Mas nós temos um grande inimigo quando nós olhamos para o temor do Senhor. O verso B, ali do versículo 7, ele vai falar que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O texto ele faz um contraste entre o sábio
e o insensato. E os loucos, os nécios, depende da sua versão. E aqui, Salomão não está falando de capacidade de conhecimento cognitivo. Mas Salomão está falando de uma insensatez. E o inimigo do temor ao Senhor é a nossa autossuficiência. É quando claramente eu decido como vai ser a minha vida, a minha família, a minha casa, independente de Deus. Lembra que eu falei para vocês que eu não queria ser simplista, mas eu queria ser simples na minha definição de temer ao Senhor? A autossuficiência me impede que eu me submeta ao Senhor. Como louco, eu desprezo o conhecimento. E eu gosto sempre de tentar mastigar e traduzir aquilo que eu estou falando, porque nós temos pessoas aqui de diversas culturas e criações, mas pensa que alguém que é autossuficiente raramente vai bater no peito e vai dizer, eu sou autossuficiente. Mas são as suas atitudes que mostram que você é autossuficiente. É quando as suas escolhas não priorizam o Senhor. Da outra vez que eu vim aqui, eu falei um pouco sobre levar os nossos filhos a amarem a Deus. E muitas vezes, a nossa autossuficiência é quando nós queremos e achamos que precisamos ter filhos comportados, educados, formados, casados e ganhando bem. E tendo uma vida estável. Isso é errado, Lilian? De forma alguma. Isso não é errado. Mas isso não é fundamento. Isso não é raiz. Isso não deveria ser a sua prioridade olhando para os seus filhos. Mas quando a autossuficiência toma conta do nosso coração, as nossas atitudes claras, elas são de alguém que vive independente de Deus. O louco, como aqui na minha versão diz, é o homem moralmente espiritual. É o homem que resiste à verdade de Deus. É o homem que rejeita a correção. É o homem que não quer ser governado pelo aquilo que Deus fala. Não quer ser governado pela sabedoria de Deus. E aqui eu quero tocar no problema central do coração. Muitas vezes, a rebeldia e a loucura do autossuficiente não aparece de forma rebelde e escancarada, como alguém que bate no peito, como eu acabei de dizer, e diz, eu sou autossuficiente. Mas muitas vezes ela aparece em forma de uma falta de humildade, de uma crítica severa sobre os outros, de uma crítica severa à igreja, e que todo mundo está errado e eu estou certo, e todo mundo fica quieto porque eu mando aqui. O sábio, ele ouve os conselhos, a repreensão, ele é humilde. Não importa se quem está falando aqui é o maior teólogo que o mundo já viu, ou se alguém que tem um coração disposto para dizer, eu vou ouvir a sabedoria, porque ela não é humana, mas ela é vinda do Senhor. Assim se porta o sábio, assim se porta o humilde. Mas o autossuficiente se porta em rebeldia diante daquilo que ele não quer ou ele não concorda. A autossuficiência é um impulso do coração que quer viver a conta daquilo que ele acha que é melhor. Como se ele mesmo pudesse manter em pé, como se ele pudesse levar os seus filhos à salvação, como se tudo que ele fizesse é o meio pelo qual a família dele vai dar certo. É viver por uma imagem, por reputação, por resultados e pelo futuro. A autossuficiência, ela é uma estrutura meio moderna de uma adoração a você mesmo. Quando você é autossuficiente, você é o seu próprio Deus. E o temor que você tem é dar errado os seus planos. A pessoa autossuficiente, ela desvia a sua adoração de Deus para si mesmo. Ela controla os seus próprios resultados.
E ela faz o que for necessário, mesmo por meios ilícitos, mesmo por meios duvidosos, dolorosos e perigosos, para retomar o controle. O texto de Provérbios vai nos ensinar que o temor do Senhor grita: eu dependo de Deus. Mas a autossuficiência diz: deixa comigo, eu resolvo. O temor do Senhor vai dizer: eu me submeto à sabedoria de Deus, usando os meus líderes. Mas a autossuficiência vai dizer: eu administro as coisas do meu jeito. Não é do meu jeito? Eu mudo de igreja, mudo de ministério, não frequento mais. E meus filhos também não vão mais nessa igreja. O temor do Senhor grita que eu preciso dessa graça e dessa misericórdia. E dos meus irmãos, da comunidade cristã para caminhar. Mas a autossuficiência grita: eu posso todas as coisas em mim, através de mim e por mim mesmo. Quando a autossuficiência é presente na vida dos pais e de uma família, a criação dos filhos e levá-los ao temor do Senhor causa um grande estrago. Os adolescentes, inclusive, é muito legal que é a segunda vez que eu venho falar aqui e tem a banda dos novos salmistas, é isso? O nome da banda. É muito legal ver o quanto a igreja está investindo na nova geração, né? Eu costumo dizer nos nossos treinamentos que se você quer um diácono para daqui 10 anos, você não vai pedir a ajuda dele daqui 10 anos, você vai investir no adolescente hoje. Então, se você quer uma banda legal tocando aqui, para daqui a um tempo eles poderem ser adultos que amam o Senhor através do dom que Deus deu para eles, comece agora. Muito legal. É muito legal ver essa igreja investindo na nova geração. Mas uma coisa muito peculiar sobre a nova geração, e Deus tem me dado o privilégio de há tanto tempo trabalhar com eles, e agora nesse último ano podendo fazer um mestrado em juventude, né? Podendo aprender mais sobre faixas etárias. Não é qualquer coisa que nós fazemos como adulto que cola para os adolescentes. Eles percebem claramente quem nós somos. E quando nós tentamos ser alguém aqui dentro da igreja, mas dentro das nossas casas, nós somos outras pessoas, isso atrapalha claramente no seu ensino para com o seu filho. Isso atrapalha claramente em como você conduz a sua casa e o seu lar. Eu lembro que uma vez, conversando com os adolescentes ali na Palavra da Vida, né, como o pastor Estevão falou, eu sou missionária não transcultural, então se você não conhece o que é ser um missionário de campo urbano, eu posso te explicar um pouquinho sobre isso. Eu trabalho aqui na PV, mais ou menos 1 hora aqui de Campinas. Eu moro ali de tempo integral, né? O meu trabalho é servir ao Senhor através de treinar líderes nas igrejas locais para trabalharem com a nova geração, e também tenho o privilégio de morar com vários adolescentes ali durante 1 ano e acompanhá-los no seu desenvolvimento para que eles vão para suas faculdades, seus trabalhos e possam ser referências lá, né? E conversando uma vez com eles, foi muito triste porque eu comecei a ter uma percepção de um padrão. Grande parte deles eram filhos de líderes, de presbíteros, de diáconos, de pastores, de líderes de ministérios na igreja. E eles falavam: eu nunca quero ser como meu pai. Eu nunca quero ser como a minha mãe. Muitos deles com seu coração distante do Senhor, ou chegam ali e se deparam que a primeira matéria que eles têm é evangelismo pessoal, e quando eles vão escrever o seu testemunho, muitos deles se deparam com: eu não tenho um testemunho. Eu não sei quando Jesus me salvou e transformou a minha vida. Afinal, eu cresci na igreja e tenho uma rotina religiosa. Eu faço porque os meus pais fazem. Mas eu não só copio aquilo que é bonito que os meus pais fazem. Eu copio também aquilo que os meus pais são de verdade. E em conversa com eles, eu fui percebendo que o padrão era: o meu pai, a minha mãe, meu tio, meu avô com quem eu moro, eles são um na igreja. Mas dentro de casa, eles são outras pessoas. E aí é onde entra o temor do Senhor. Porque lembra que o temor do Senhor é submeter ao Senhor, saber que Ele é onisciente e vê todas as coisas. Logo, eu deveria ser a mesma pessoa em todos os lugares.
E se eu tenho alguma dificuldade, algum pecado, algo que me controla, que não me deixa amar ao Senhor e temer Ele, eu deveria ser humilde o suficiente para chegar aqui na igreja e pedir ajuda e confessar os meus pecados. Porque isso não é autossuficiência. Isso é mostrar para os seus filhos que você é humano e que você erra. E quando você peca, você se arrepende. Mas, afinal, nós somos adultos. A gente não quer mostrar isso para os nossos filhos. Mas a gente quer que eles vivam assim. A gente quer que quando eles erram ou eles pecam, eles reconheçam. Eles peçam perdão. Eles te contem quando eles erram. Pai, me perdoa porque eu fiquei com uma menina, eu sei que é errado, não deveria fazer isso. Pai, me perdoa porque eu estou vendo o que eu não deveria ver na internet. Pai, me perdoa por... Mas você não faz isso. Só que o temor do Senhor é lembrar que Ele vê todas as coisas. E Ele quer que você seja um modelo em todos os lugares que você está. Não só aqui dentro da igreja. E aí, nós, como adultos, e aí junta com o nosso jeitinho brasileiro, que sabemos dar sempre um jeitinho em todas as coisas, acabamos vivendo uma vida performática, onde de fato nós não somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas a gente quer que os nossos filhos temam ao Senhor. Porque senão, a vara come. Eu quero que os meus filhos temam ao Senhor. Mas eu não temo ao Senhor. Na minha casa não tem demonstração de temor ao Senhor. Não tem submissão ao Senhor. Na minha casa, eu não peço perdão para minha esposa. Eu não peço perdão para o meu esposo. Eu pedi perdão para os meus filhos, reconhecer os meus erros, que eu falei alto demais, que eu gritei, que eu mandei ele mentir, falar que eu não estava. Afinal, aqui na minha casa, eu controlo. Então, queridos, se a sabedoria começa com Deus, aquilo que eu amo, aquilo que eu adoro, aonde está o meu coração, o inimigo, para o desenvolvimento desse temor ao Senhor, é a nossa autossuficiência, que vai nos levar cada vez mais para longe do Senhor. Cada vez mais para longe do desejo e da ideia de criarmos filhos que temem ao Senhor. Pais que temem ao Senhor ensinam mais do que regras aos seus filhos. Eles entregam sua própria vida ao Senhor. No versículo 8, ele vai dizer: Filho meu, ouve a instrução do seu pai. Percebe que aqui não é qualquer instrução. Se no versículo 7 nós somos orientados em 2 caminhos. Teme ao Senhor, que então a sua sabedoria vai ter fundamento. Não seja autossuficiente. Tema ao Senhor, se submeta ao Senhor. Agora, Salomão diz que no verso 8, para o filho, ouve a instrução do seu pai. Porque agora o seu pai sabe como te instruir com sabedoria que vem do temor ao Senhor. Quando você, pai, quer de qualquer forma instruir o seu filho, quer que seu filho ande nos caminhos retos, e por um desejo legítimo, porque afinal, quem quer ver o seu filho distante de Deus? Alguém de vocês quer ver o seu filho distante de Deus? Não. Por um desejo legítimo, você quer que seu filho ande nos caminhos do Senhor. E Salomão vai dizer para o seu filho ouvir as suas instruções. Só que Salomão falou no versículo 7, e a Bíblia é tão perfeita porque os versículos eles vão se complementando. O 7 está ali antes do 8. Então ele está dizendo para nós que o seu filho ouvir o seu conselho. Não é qualquer conselho. Mas é um conselho porque agora você teme ao Senhor. Então o seu filho vai ouvir os seus conselhos quando você temer ao Senhor. Os seus conselhos vão fazer morada no coração do seu filho, quando os seus conselhos vier de uma sabedoria de alguém que teme ao Senhor. O seu filho vai te ouvir e vai dar credibilidade quando ele vê você lendo a Bíblia na sua casa e não só aqui na igreja. Ele vai ver você fazendo boas escolhas mesmo que aquilo te prejudique.
Mesmo que você tenha que perder o seu emprego, mesmo que você tenha que se indispor com alguém, você vai agir com retidão e sabedoria, porque os seus conselhos agora partem do pressuposto de alguém que teme ao Senhor. Salomão não está dizendo, filho, ouça o seu pai de qualquer forma. Não. Salomão constrói no versículo 7, quais tipos de conselho você deveria dar para o seu filho? Qual é o fundamento dos conselhos que você deveria dar para o seu filho? O texto vai dizer para a gente, ali no versículo 8, meu filho, presta atenção na correção do seu pai e não deixe de lado as instruções da sua mãe. Que conselho, que instruções, aquelas que partem do temor do Senhor. A autoridade de vocês, pais, não é uma autoridade autônoma. Ela é derivada do conhecimento, da sabedoria e do temor do Senhor. O ensino que você tanto quer ensinar para os seus filhos não pode nascer de você e das suas experiências. E daquilo que você vivenciou. Porque o que é pecado mesmo que ninguém está praticando. Você não vai consertar o seu filho com as experiências da sua própria vida. Mas você vai colocar o seu filho no caminho que ele tem que seguir quando você usar a Bíblia como a sua regra de ensino, de conhecimento e de sabedoria. Eu não sou casada. Eu tenho 36 anos, mas eu sou solteira. E Deus tem me dado o privilégio de me dar muitos filhos ao longo dos anos, estando ali na palavra da vida. Mas de experiência e conhecimento de causa em ser mãe, eu não tenho. Mas eu tenho uma autoridade chamada Bíblia, palavra do Senhor, que é ela que, se você não seguir, os seus ensinamentos vão estar errados e seus filhos não vão ouvir você. A autonomia dos conselhos pessoais, daquilo que, fulano viveu, Beltrano viveu, não são verdades bíblicas. Então, pais, eu quero fazer uma alerta para vocês nesse momento. Cuidado. Cuidado com as experiências pessoais pecaminosas, veja bem, que deram certo na sua vida pela misericórdia de Deus. E você acha que tudo bem reproduzir isso com seus filhos. Isso não é verdade de Deus. Sendo clara, talvez tenha alguém aqui que tenha casado com um incrédulo. E pela graça e misericórdia de Deus, essa pessoa se converteu. Glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele resgata, Ele salva, Ele restaura. Mas esse é um péssimo conselho para os seus filhos. Faz porque com fulano deu certo. Isso não é verdade bíblica. Isso é experiência pessoal. E experiência pessoal não tem autoridade. Não baseie a criação dos seus filhos. Não ensine os seus filhos a um caminho cheio de experiências pessoais, da sua vida, da vida do outro, da vida do vizinho. Porque Deus, Ele é misericordioso, mas a Bíblia também diz que Ele é justiça. E quando você ensina ao seu filho a dar um jeitinho nas coisas, você está dizendo para o seu filho e criando o seu filho um pequeno autossuficiente. Alguém que não teme ao Senhor e vive de experiência em experiência. E não é isso que Deus espera de nós. Quando nós olhamos para o restante do versículo, a gente percebe que no versículo 9, ele vai dizer, não deixes a instrução da sua mãe. E aí, no 8 ele vai dizer isso, e no 9 ele vai dizer, porque serão como um diadema, como algo bonito. Percebe que a gente quer, o versículo 9, a gente quer que as pessoas olhem para os nossos filhos e digam, que legal ver que o seu filho está lá na igreja tocando. Que lindo ver que seu filho é um bom testemunho do Senhor lá na escola. É o diadema, é a honra. É alguém reconhecer que você fez um bom trabalho pela misericórdia de Deus. A gente quer viver o versículo 9, sem passar pelo 7, sem passar pelo 8.
sem pagar o preço de temer ao Senhor, se submeter, se ajoelhar diante dele, falar: Senhor, eu tenho errado até aqui, porque eu tenho feito tudo pelas minhas próprias mãos. Mas a gente quer a honra de alguém falar: que coisa linda ver os filhos tocando aqui. Nossa, que ótima criação que você deu para os seus filhos, né? Olha, seus filhos casaram, estão todos servindo ao Senhor aí. A gente quer o versículo 9. E o Senhor está dizendo que se a gente temer a Ele, isso pode acontecer. Afinal, Provérbios não é uma caixinha de promessa e nem uma receita de bolo, que você fazendo vai dar nisso. Mas Provérbio está dizendo para você que esse é o caminho. Se o seu coração estiver disposto a se submeter diante do Senhor, se o seu coração estiver disposto a se humilhar diante do Senhor, você vai criar filhos que amam ao Senhor e temem a Ele, sem você precisar ficar 24 horas repetindo a mesma coisa para Ele. Porque a sua vida, o seu testemunho, a sua humildade vai ser lida por Ele todos os dias. E os seus conselhos vão fluir de um coração de alguém que vive o temor do Senhor. E não apenas quer que os seus filhos vivam esse temor ao Senhor. O temor do Senhor é o caminho para criar filhos que amam a Deus. O temor do Senhor é o caminho para que a gente leve eles a se submeter ao Senhor. Mas o temor do Senhor não é uma fórmula mágica. O temor do Senhor exige de você tudo, a sua vida. O temor do Senhor exige que você se prostre diante dele e assuma que o controle é dele e não seu. Há muitos filhos aqui dentro da igreja, e muitas igrejas por aí, que aprendem uma cultura religiosa, porque você tem ensinado para eles essa cultura religiosa. Os adolescentes, eles são sagazes. Eles percebem como eles podem ganhar você. Então, eles sabem, meu pai não gosta que eu fale palavrão, então eu não vou falar palavrão perto do meu pai. Os seus filhos sabem quais são as coisas que você não gosta, porque você deixou isso claro para ele. Você tem que ir na igreja tal dia, você tem que fazer tal coisa, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro, e um conjunto de coisas que você não gosta. Quando foi a última vez que você sentou com seu filho e explicou por que você não gosta dessas coisas? Que você deu nome para as coisas que você disse que você não gostava? Que você explicou para ele que não é simplesmente não fazer para que outras pessoas vejam aquela situação, mas que aquilo primeiro, antes de afetar a honra da tua família, antes de afetar a tua honra, afeta quem Deus é. Quando foi a última vez que você passou tempo explicando para o seu filho por que isso é pecado? E não simplesmente disse para o seu filho: não faz isso. Lembra que temer ao Senhor vai cobrar tudo de você. Temer ao Senhor vai cobrar que você seja quem você realmente é em todos os lugares. Talvez você é daquele que cobra os seus filhos leitura bíblica, versículos decorados, um namoro santo, pureza, respeito, frequência, serviço, desempenho. Mas se você pudesse fazer uma introspecção nesse momento, daquilo que você cobra o seu filho, ou você tanto quer para o seu filho, aonde você está nesse processo? Porque para mim é muito nítido, trabalhando com adolescentes e jovens, que eu preciso ensinar por meio de um modelo. Não por meio só de palavras ou regras ou imposição. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que disciplinar os filhos não é bíblico. Eu não estou dizendo aqui que tem momentos que você vai ter que ser firme. Eu não estou dizendo aqui que não deve ter regras na sua casa, de maneira alguma. Mas eu estou dizendo que todas essas três coisas, sem você temer ao Senhor e ser um modelo para o seu filho, não vai funcionar. Ou talvez funcione
enquanto ele dependa exclusivamente de você. Aí ele vai se tornar igual a você. Quando você menos esperar, o seu filho é um perto de você e outro longe de você. Tudo isso que vocês esperam dos filhos de vocês é bom. Afinal, o mundo que vivemos é mau. O mundo está clamando para que o seu filho tenha convicções distorcidas. O mundo está clamando para aquilo que você tem como princípio dentro da sua casa ser deixado de lado para viver o princípio que o mundo está partindo. E a gente tem medo. Só que quando bate um medo nos corações, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho 2 sobrinhos. Tenho um de 14 anos, o Vitor. E os pais do Vitor não são crentes. E meu coração sempre fica apertado em pensar, cara, o que eu posso fazer para ajudar o Vitor? Estando longe do jeito que eu estou. Mas, a cada momento que eu penso sobre a vida do Vitor, que tem 14 anos, e tem ouvido inúmeras coisas aí fora, diferente daquilo que eu ensino para ele, ou que a minha mãe ensina para ele, eu faço uma coisa. Eu dobro os meus joelhos. Antes de dizer para o Vitor, faça ou não faça aquilo. Eu oro ao Senhor. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes for preciso. Porque eu quero que o Vitor conheça o Senhor e tenha um relacionamento pessoal com o Senhor. Eu não quero que o Vitor seja o sobrinho da missionária que é bonzinho. O Vitor pela primeira vez foi no nosso acampamento agora em janeiro. A gente tem um acampamento que inclusive é muito legal e alguns de vocês estiveram lá com a gente agora em janeiro. E todo mundo veio falar, nossa, mas o Vitor é muito bonzinho, nossa, o Vitor é isso. E a minha resposta era, tudo o que eu mais quero é que o Vitor ame ao Senhor e tenha um relacionamento pessoal com o Senhor. Esse deveria ser o seu desejo quando você olha para os seus filhos. À medida que os seus filhos pratiquem coisas que você não gosta ou que você acha que é errado, corre para o Senhor. E a correr para o Senhor, ensine para o seu filho temer ao Senhor. E então depois você coloca regras e disciplina. Explica o porquê está fazendo isso. Porque à medida que o seu filho erra, e você simplesmente quer que seu filho seja X, Y, Z, e você cria maneiras de colocá-lo num lugar, protegê-lo do mundo e deixar ele distante de tudo que o mundo está oferecendo, você cria um legalismo no coração do seu filho que é impossível dele sustentar quando ele estiver longe de você, quando estiver distante de você. A gente tem uma pesquisa do Instituto Barna que diz que 76% dos adolescentes se desviam da fé quando vão para a faculdade, porque lá eles encontram a liberdade. Alguém que está dizendo, você não precisa seguir o que você foi ensinado. Até porque isso nem é convicção sua, é convicção da Igreja Batista Ágape, é convicção dos seus pais. E muitos, de verdade, têm vivido isso. Convicções que não são suas. Convicções que é de vocês. Então, se você ensinar o seu filho a se submeter ao Senhor por meio do seu modelo, nós vamos alcançar filhos que temem ao Senhor. E por último, nem sei como que está o meu tempo aí, estou meio perdida. Desculpa. Queria desafiar vocês ao caminho de volta. Quando eu pensei sobre esse tema de temor ao Senhor, eu olhei para Provérbios e eu fiz uma conexão com o mesmo Salomão que, lá em Eclesiastes, no seu último capítulo, tinha recebido de Deus todo o conhecimento, toda a sabedoria. Nunca houve um homem mais sábio do que o rei Salomão. Certo? Todo mundo conhece. Já ouviu falar isso em algum momento? A Bíblia vai dizer isso para nós. Ele chega ao final de Eclesiastes dizendo que toda a riqueza, todo o conhecimento, todas as mulheres, os prazeres, tudo que ele viveu, foi correr atrás do vento. E muitas vezes,
quando se trata de levar os nossos filhos ao temor do Senhor, a gente está correndo atrás do vento. Porque sustentar o temor do Senhor começa primeiro em você, em mim e depois nos nossos filhos. No momento do aperto, teme ao Senhor. No momento da dificuldade, tema ao Senhor. No momento da ira, tema ao Senhor. No momento do erro, se ajoelhe, se submeta, peça perdão e tema ao Senhor. Porque nada que você deseje para o seu filho, uma boa faculdade, um bom casamento, um bom envolvimento ministerial, se compara a querer que o seu filho tema a Deus. Porque se seu filho temer a Deus e aprender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele vai ser o melhor médico que Campinas já conheceu. Mas o melhor médico que tema o Senhor. Que vai ser reconhecido não só pelas suas especialidades, mas o médico que é reconhecido por temer ao Senhor, por se desviar do mal. Então, queridos, temer ao Senhor não é simplesmente um ato performático de vir aqui, de se ajoelhar, de pedir perdão, mas ele está nas pequenas coisas. Quando você decide escolher aquilo que Deus quer e não aquilo que você quer. Quando você decide ir pelos caminhos que o Senhor quer, não aquilo que você quer. Enquanto estava no caminho, vindo para cá, eu estava pensando sobre como a gente quer fugir muitas vezes dos caminhos que Deus coloca para nós. Porque afinal, se nós lembrarmos do propósito da nossa vida, é que Deus, o Pai Todo-Poderoso, nos criou com um propósito. Que nós fôssemos a imagem e semelhança dEle. Só que isso foi manchado pelo pecado. Então, o pecado entra no mundo e mancha eu e você. E aí a nossa luta e a nossa busca por se parecer mais com Ele não acontece. Por quê? Não existe uma ligação entre eu e o Pai mais. E aí Deus, na sua sabedoria e onipotência, já sabia que a resolução seria enviar Jesus. E Jesus vem e nos salva. E nos religa diante dEle. E nos permite, então, sermos parecidos com Ele. Só que imagina, eu e você, pecadores, miseráveis, vocês acham que vai ser fácil a gente se parecer com Deus? Não! Então vai ter perrengue, vai ter problemas. Enquanto eu vinha para cá, eu pensava, é difícil passar pelo vale. É difícil passar pelos problemas, pelas dores, pelas faltas. Mas Deus nunca disse que o vale era casa, morada, mas lugar de passagem. Então, Pai, quando tiver difícil, olhe para o vale, olhe para o deserto, como alguém que se submete diante de Deus e entenda, Senhor, tá bom. Não vai ser pelos meus meios. Não vai ser pelo meu poder, pelo meu controle que eu vou vencer isso aqui com os meus filhos. Mas vai ser por alguém que se submete diante do Senhor e aceita o que está acontecendo. E se humilha diante do Senhor. E não foge dos planos de Deus. E não busca o lugar de conforto. Até porque o plano de Deus para a nossa vida é que a gente seja parecido com Ele. Lembrem-se disso. Vai doer, vai ter problemas, vai ter situações ruins, vai ter momento que você vai falar, meu Deus, não sei o que fazer com esse adolescente, meu Deus, eu não sei o que fazer com esse filho, eu vou desistir, eu vou aceitar qualquer coisa. Não, é passagem, mas se torna quase impossível sair disso quando você não teme ao Senhor, quando Ele não é o fundamento, quando você não busca Ele como primeiro. Com certeza vocês amam os seus filhos. Vocês olham para eles como algo precioso que Deus deu para você cuidar enquanto você está aqui na terra. E com certeza você deseja o bem dele. E talvez a sua preocupação seja com tudo que você tem visto aí. A internet, sexualidade, as amizades,
problemas dentro da igreja, é o futuro. Mas Deus está chamando você para viver diante dele. Deus está chamando você para viver de joelhos, temendo a ele, não sendo autossuficiente, buscando a ele como o primeiro, para então você poder ensinar os seus filhos a temer a ele. Então você ter a capacidade de dar conselhos que levem os seus filhos a temer a ele. Arrependa-se nesse momento da sua autossuficiência, confesse diante do Senhor o seu desejo, o controle, a sua falta de confiança nele. Afinal, você não está vendo Deus, ele não é palpável, você não consegue vir aqui e chorar no ombro de Deus. Então o que eu posso fazer? Olhar para as minhas forças, para a minha capacidade. Ele quer que você se arrependa nesse momento e dependa dele e confie nele. Mas lembra, eu falei isso no começo, como eu posso confiar em alguém que eu não sei quem é? Se eu não sei quem é Deus, como eu confio nele? Como eu temo a ele? O seu relacionamento com Deus vai te ajudar nessa caminhada de temer ao Senhor. Pare de tratar o comportamento do seu filho como o alvo final. Eu só quero o versículo 9. Eu só quero que o meu filho seja honra para minha família. Eu só quero que o diadema do Senhor seja estampado na cabeça dele e que todos vejam. Esse não é o alvo final. Isso vai acontecer naturalmente quando o seu filho temer ao Senhor. Vai acontecer naturalmente quando o seu filho aprender a amar a Deus e se relacionar com Ele. O comportamento do seu filho é o menos importante. Porque Deus vê o coração. Performance. A gente tem muito nesse mundo. Pessoas que falam coisas e não vivem coisas. Então pare de tratar o comportamento como alvo final. Seja um modelo dentro da sua casa. De arrependimento, de humildade, de um coração quebrantado, de alguém que sabe pedir perdão, que sabe dizer não para as coisas erradas, que teme ao Senhor de verdade. Discipline os seus filhos com verdade e graça. Explique o motivo, diga o porquê, ensine que aquilo não é que é ruim de ser feito, é pecado, desagrada ao Senhor, não mostra temor ao Senhor. Gaste tempo fazendo isso. Pare de terceirizar o discipulado dos filhos de vocês para a igreja. A igreja ela é um apoio. Mas comece em casa o discipulado. Comece em casa. Se você não sabe como fazer, eu posso te ajudar. Pergunta para um dos líderes, um dos pastores. É simples. Ensine ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Com palavras, com ações. Não suavize o pecado, não é nada disso que eu estou tentando dizer para vocês. Mas também não transforme a correção em uma mera descarga de irritação. Meu filho me desobedeceu, me envergonhou, e agora eu estou com muita raiva, eu vou descontar tudo nele. Pode ter certeza que você vai perder o seu filho. Não faça isso. Discipline com verdade e graça. E leve seu filho a conhecer a Deus. Para isso, você precisa conhecer a Deus primeiro. Conhecer quem Ele é e aquilo que Ele exige de você. Mostre a misericórdia de Deus, que vai alcançar o seu filho quando ele errar, quando você também erra. Mostre que Deus é um Deus justo, quando você estiver disciplinando. Mostre que Deus é um Deus que não rejeita corações quebrantados quando você erra, pedindo perdão. Queridos, estou chegando ao final do que eu tinha para falar com vocês, mas eu queria terminar esse tempo desafiando você a olhar para dentro de você. Eu costumo dizer que a gente não ensina ninguém de algo que a gente não vive. Por um tempo a gente até consegue sustentar. Dentro de casa ainda mais difícil. Então, queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. E fizesse uma visita dentro de você.
Você que é pai, que é mãe, que é avó, que é tio. Você também que é adolescente que está aqui. O versículo 8 vai falar para você ouvir as instruções do seu pai. E isso tem muito valor, porque as instruções dos pais, daqueles que temem ao Senhor, é muito mais valiosa do que qualquer outra instrução. Mas eu queria que você olhasse para dentro de você. Queria nesse momento que você pensasse em como está, em que temperatura que está o seu temor ao Senhor. Será que eu temo ao Senhor só quando realmente não tem mais jeito? Eu realmente percebi que eu fiz tudo o que eu podia e não está resolvendo? Será que o meu temor ao Senhor não existe e eu tenho feito tudo por mim, pelas minhas forças? Será que eu nunca parei para pensar que eu deveria me submeter diante do Senhor? Qual foi a última vez que você pediu perdão para os seus filhos, para sua esposa ou para o seu marido? Foi a última vez que você reconheceu que você é pecador e precisa de ajuda? Quando foi a última vez que você mostrou para os seus filhos que temer ao Senhor é muito mais do que um conjunto de regras, mas é amá-lo com todo o coração, muito mais do que simplesmente cumprir regras? Olha para dentro de você. Senhor Jesus, nós nos rendemos diante do Senhor nesse momento. Nós sabemos que não há outra possibilidade para as nossas vidas a não ser se prostrar diante de quem Tu és e reconhecer os nossos erros, reconhecer o nosso coração muitas vezes distante do Senhor, muitas vezes endurecidos à Tua repreensão, muitas vezes endurecidos ao recalcular rotas. Mas Deus, o Senhor conhece cada coração aqui. Eu quero pedir, Deus, por esses queridos que estão aqui ajoelhados, mas também por toda essa igreja. Deus, eu quero clamar ao Senhor que a gente possa reconhecer que a autossuficiência, muitas vezes, tem nos distanciado de sermos bênção para essa nova geração. Muitas vezes a autossuficiência tem nos levado para outros caminhos e não para o caminho que o Senhor nos chama, que é de se arrepender, de se humilhar diante de quem Tu és, diante da Tua poderosa mão, diante dos Seus sábios caminhos, Senhor Deus. Então nesse momento, Senhor Deus, ajude cada um a reconhecer e a recomeçar contigo. Que amar ao Senhor, que adorar ao Senhor seja o nosso primeiro desejo. Que todos os outros ídolos que têm ocupado o nosso coração, seja da ansiedade de resolvermos a vida do nosso filho, seja da preocupação em darmos a resolução diante de um problema, seja qualquer ídolo que tem tirado o Senhor do centro, nesse momento, nos ajude a nos arrependermos e colocar o Senhor no devido lugar. Nos ajude a ser tementes ao Senhor. Nos ajude a submeter o nosso coração, o nosso corpo, a nossa língua, os nossos pensamentos diante do Senhor, porque o Senhor é digno de toda a nossa rendição e que ela, diante de quem Tu és, é pouco para tudo que o Senhor merece. Que a gente não se envergonhe de pedir perdão e de se humilhar e de recalcular a rota diante do Senhor. Que o Senhor diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não resiste. Então, Senhor, esteja aberto para receber esse quebrantamento desses corações agora, Deus. Transformando esse quebrantamento em sabedoria para criar os seus filhos para a glória do Senhor. Que eles possam se lembrar que o Senhor é o primeiro, que a sabedoria ela vem com um temor ao Senhor e que o temor do Senhor é o nosso fundamento. Que os nossos conselhos e os nossos ensinos possam ser pautados em quem o Senhor é,
Para isso, nos dê uma vida contigo, um relacionamento pessoal contigo, uma vida de verdade contigo, aonde a gente busca o Senhor diante dos problemas e da dificuldade, no dia bom, no dia mau. Que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, que as tuas palavras sejam palavras de vida nos nossos lábios, nos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos estejam cativos ao Senhor, que o mundo não consiga nos desestabilizar, nos desanimar, nos dizer que o nosso caminho está errado, porque nós confiamos em Ti e sabemos que em Ti nós temos tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. O Senhor já nos deu. Nos ajude a Te buscar de todo o coração. Nos ajude, Deus, a conhecer o Senhor como o Senhor de fato é. Nos ajude a olhar para o Senhor com graça, diante da graça que vem do Senhor. Que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, que a Tua misericórdia seja estendida aos nossos filhos, e que nós possamos ser agentes da Tua verdade até os corações dos nossos filhos. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém.